Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela TV Verde Vale e pela BrisaNet TV canal 137. Com o compromisso de manter o nosso telespectador sempre muito bem informado, hoje nós convidamos mais uma vez aqui no programa Café com Leite Dr. Ricardo Alexandre, ele que é juiz de direito e presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Ceará, a quem eu tenho a honra de recebê-lo mais uma vez. Dr. Ricardo, que honra, né? Que bom, seja bem-vindo. Obrigado, Leite, eu que agradeço. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre segurança jurídica. É um tema muito em voga, não é, doutor? Um tema que está inserido em nossas vidas, né? Sem dúvida, Leite, a gente precisa de segurança em tudo que se vai fazer na vida, né? E na nossa área, né, a jurisdição, né, o Poder Judiciário, que resolve as situações onde as pessoas não conseguem resolver de uma maneira conciliatória do acordo, aí a gente precisa ter realmente essa segurança jurídica de saber o que é que vai ser feito em cada caso concreto. Por isso é importante. Então vamos definir para o nosso telespectador aqui segurança jurídica, que é um nome assim que de certa forma dá segurança, mas é preciso fazer uma extensão maior sobre o tema, né, doutor? Eu acho que segurança jurídica nós poderíamos definir exatamente com uma previsibilidade de como o Estado, juiz, de como o juiz ou o tribunal decidirá aquela situação, aquela causa, no caso concreto. Ou seja, cada vez que aquele mesmo fato acontecer nas mesmas circunstâncias, ele precisa ter a mesma solução pelo Estado, pelo Poder Judiciário. O que é que eu quero dizer com isso? A solução para o caso concreto não pode ser diferente porque o processo tramitou em Juazeiro do Norte, ou em Campos Sales, ou em Farias Brito, porque o juiz de Farias Brito pensa diferente do juiz de Juazeiro do Norte. Muito pelo contrário. As pessoas, quando buscam o Poder Judiciário, elas precisam saber que a solução será a mesma, desde que aquele caso concreto tenha as mesmas circunstâncias de algo que o Judiciário já decidiu anteriormente, né? Serve até de instrumento, né, para o próprio juiz, né, doutor? Serve até de instrumento. Independente da linha de raciocínio dele, né? Sem dúvida nenhuma. O juiz, como qualquer pessoa, nós temos conceitos já que trazemos da nossa vida, valores que trazemos dependendo de onde você foi criado, por quem foi criado. Por exemplo, uma pessoa que foi criada numa casa de pais militares, né, numa casa de oficiais das Forças Armadas, tem uma educação mais rigorosa, mais rígida com horário, mais rígida com algumas situações de cumprimento de deveres, inclusive já desde criança. Outras já são criadas num ambiente mais leve, mais despojado. E cada um vai formando a sua personalidade, vai trazendo os seus conceitos, vai trazendo os seus valores e pode concordar ou discordar de situações do dia a dia. Certo. Mas, uma vez investido na função do Estado de julgar a causa, ele precisa ter como baliza, o juiz precisa ter como baliza a lei e a Constituição, obviamente, né? São as bases do alicerce, né? Isso. Da segurança jurídica. Exatamente. Quando a gente fala na lei, a gente precisa falar primeiro na Constituição, que é, no fundo, uma lei também, né? Que está no topo do ordenamento jurídico. Mas, em resumo, o que o juiz precisa fazer para promover a segurança jurídica é exatamente cumprir a Constituição e as leis de acordo com os precedentes que existem, né? Já no direito brasileiro, nos tribunais. Eu acho que nós estamos caminhando para uma melhoria na segurança jurídica desde 2015, quando o sistema de precedentes foi introduzido no nosso direito brasileiro pelo Código de Processo Civil de uma maneira mais direta, né? Então nós temos essa possibilidade de implantar realmente a melhorar a segurança jurídica, melhorar a segurança jurídica já com as balizas mais definidas, né? Agora no Código de Processo Civil. Doutor Ricardo, isso traz mais tranquilidade para a sociedade? Sem dúvida, Leite. Além de tranquilidade para a sociedade, a segurança jurídica bem aplicada, ela traz
previsibilidade para qualquer negócio. Por exemplo, quando uma empresa vai contratar um empregado, quando uma empresa vai demitir um empregado, quando o consumidor vai buscar uma informação junto a uma empresa fornecedora de serviço ou de um produto. Então, se a gente já sabe como é que a regra, ou constitucional ou mesmo infraconstitucional, vai ser aplicada em caso de haver um conflito naquela situação, então eu já tenho uma previsibilidade para resolver um possível problema ali entre eu, por exemplo, consumidor, e um comércio que possa de alguma forma ter descumprido um direito meu enquanto consumidor. E aí, se a gente já sabe que a solução pelo juiz, pelo Estado, é, por exemplo, de fixar um dano moral naquele caso concreto, que o dano moral é perto de R$1.000 ou de R$2.000, então a gente já resolve ali pacificamente, não precisa sobrecarregar o Estado, né? E o contrário é exatamente isso. Como a segurança jurídica ela não ainda está muito sedimentada no país, então nós temos aventuras jurídicas no Poder Judiciário. Então, infelizmente. Né? Infelizmente, eu enquanto cidadão, posso tentar a minha sorte e buscar uma solução para o meu caso concreto de acordo com o entendimento de uma unidade judiciária ou da outra unidade judiciária, ou, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal ou da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E isso não é o desejável. O desejável é que o Poder Judiciário, que é o órgão que diz o direito em última análise, diz por último. A gente até brinca às vezes que o Judiciário, o STF é o órgão que tem o direito de errar por último, né? Porque ele diz por último, né? Mas que o Poder Judiciário possa dar uma solução uniforme para o caso que já aconteceu de forma semelhante. Inclusive essa relação, quando eu falo tranquilidade para a sociedade, mas também, acima de tudo, para o Estado também, né? Também, acima de tudo, para o Estado. O Estado um dos fins para os quais o Estado foi criado lá atrás, né, nos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, com os filósofos que vieram teorizando o Estado, é exatamente pacificar a sociedade. E essa pacificação social passa muito pela aplicação correta das normas. Como ninguém é obrigado a deixar de fazer ou a fazer algo senão em virtude de lei, então nada melhor do que o cumprimento das leis para todos, independentemente se é o Leite, se é o Ricardo, se enfim, o presidente da República ou um deputado federal, mas esse cumprimento irrestrito e igual para todos traz para a sociedade até um crédito maior do próprio Estado, ou seja, a sociedade passa a confiar mais no próprio Estado e o Estado, dessa maneira, se fortalece cada vez mais. Mas dentro desse contexto do Estado como um todo, quando nós falamos Estados aqui, para o nosso telespectador, nós falamos Estado, município, União, as instituições, as personalidades públicas. Isso, né? Exatamente. Não se restringir aqui ao Estado. Não, o Estado do Ceará, exatamente. Né? Mas a pessoa pública, né? A pessoa pública. Exatamente. É necessário para que haja... tem alguma regra, doutor, que é necessário o Estado estabelecer a segurança jurídica? Eu falo na questão da organização, como o senhor citou aí, na organização do Estado. É necessário a organização do Estado como um todo para estabelecer a segurança jurídica? Sem dúvida, porque, Leite, o que é que acontece? A Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Sim. Né? Então nós temos o poder executivo, temos o poder legislativo e temos o poder judiciário. Ao judiciário cabe exatamente arbitrar, decidir os conflitos do cidadão para com os demais poderes e dos demais poderes para com o cidadão. Não é? Então, arbitrando esses problemas, essas dificuldades que podem acontecer, o judiciário aplica nada mais do que a Constituição, nada mais do que realmente zelar pela harmonia e pelo funcionamento dos poderes, zelar, por exemplo, pelo cumprimento dos objetivos da Constituição, que nós temos como um dos objetivos buscar a paz social, buscar fomentar o respeito à dignidade da pessoa humana, cada um cidadão. Então, não tem nenhuma dúvida que quando você começa a ler a Constituição, aquele documentozinho lá feito em 1998, que agora
está aniversariando, né? Aniversariando. Infelizmente ainda poucos anos, mas se Deus permitir, nós vamos ter a graça de comemorar ainda muitos e muitos anos da nossa Constituição de 88, né, da nossa democratização, né? Ali começa a Constituição buscando exatamente uma solução igual para todos nos seus problemas e afirmando diretamente ali a segurança jurídica. Doutor Ricardo, o senhor visualiza uma insegurança jurídica no Brasil hoje diante desses fatos que estão ocorrendo na política, nas decisões dos Supremos, turma decide de uma forma, turma de debate de outra, isso traz insegurança jurídica para a população? Traz insegurança, Leite, sem nenhuma dúvida. A população espera que os órgãos judiciais, e principalmente o órgão de cúpula, hoje o Supremo Tribunal Federal, possa decidir situações semelhantes da maneira correta. Uma turma ou um juiz qualquer, seja de qual tribunal seja, ele pode pensar diferente, pode decidir diferente? Ele pode, só que ele precisa fundamentar e dar as razões. O fato de o juiz poder decidir diferente não o legitima, o fato do tribunal poder decidir diferente não legitima para produzir uma insegurança jurídica. Por quê? Porque ao invés de resolver um problema do caso concreto, o tribunal está criando um muito maior. Por quê? Porque passa para a população a impressão de que se está julgando o processo pela capa, sim, e não pelas normas, sim, pelas leis. Sim. Então, dependendo de quem esteja no processo, a solução é A, ou se for uma pessoa diferente, a solução é B. Isso é totalmente indesejável, né? Nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal possa utilizar os instrumentos que existem para apaziguar, para aparar as arestas, para poder refinar o posicionamento do tribunal em cada assunto, e sem torcer para um posicionamento de um lado A ou de um lado B, mas que haja esse posicionamento. Sim. E que esse posicionamento possa ser o mais definitivo possível para que qualquer cidadão saiba que, precisando do judiciário, ele vai buscar e a solução é aquela do caso concreto. A esperança, né, doutor, do cidadão hoje ainda é o judiciário. A nossa esperança, eu acredito que é o judiciário, com todas as dificuldades, com todas as imperfeições próprias das instituições humanas, mas quando nós temos um problema, desde uma inscrição indevida no SPC, até mesmo um grande problema, um problema muito maior, e não conseguimos resolver de uma maneira consensual com as empresas, nós batemos a porta do judiciário. E é o judiciário que resolve, e tem resolvido de uma maneira, digo, razoável, até melhorando. Posso testemunhar isso com o tempo que já tem o judiciário. Muito bem. E, acima de tudo, com a busca da credibilidade, ou seja, as decisões do judiciário, está dentro do contexto da segurança jurídica, né? Dá mais credibilidade, porque eu até, em alguns momentos de diálogo, em mesas à parte, eu sempre digo, olha, a decisão final da presidenta do Brasil sair ou não da cadeira dependeu do judiciário. O judiciário tem a palavra final, né? Então, isso é muito importante e as pessoas devem acreditar acima de tudo. É muito importante, e eu faço até uma reflexão complementando o que você coloca. Uma lei, nós sabemos que para ser aprovada no Brasil, ela precisa passar pela Câmara dos Deputados, sim, precisa passar pelo Senado Federal e depois pelo crivo do Presidente da República. Perfeito. Então aí são 500 e poucos deputados, 81 senadores e o Presidente da República para aprovar uma lei. No caso concreto, o juiz pode, se entender inconstitucional, fundamentando, afastar a aplicação dessa lei. Ou seja, é um poder muito grande. Sim. O juiz de Campos Sales, o juiz de Assaré, o juiz do Crato, ele pode afastar a aplicação de uma lei aprovada no Congresso Nacional, sim, por sim, todas essas pessoas. E daí o poder via acompanhado de uma cobrança de responsabilidade muito grande. Por isso que exige a Constituição a fundamentação das decisões, o porquê o juiz decidiu daquela forma. E essa decisão, essa fundamentação acompanhada do comportamento íntegro do juiz, do comportamento recatado e ético do magistrado na sua vida, tanto pública quanto profissional, para saber onde ele pode se relacionar, com quem ele pode se relacionar, o que é que ele pode aparecer,
né? Como ele pode dar uma entrevista, como ele pode se manifestar nas redes sociais, por exemplo. Tudo isso é importante para que a população perceba que está sendo assistida, está ali sendo cuidada, talvez a palavra seja essa, por profissionais preparados para aquilo. Sim. E que têm conhecimento e responsabilidade para desenvolver a sua função, que é resolver os problemas. E acima de tudo neutro. E acima de tudo neutro. O juiz precisa ter a distância das partes para poder decidir sem olhar a quem. Sim, porque toma-se uma decisão diferenciada se tiver muito amigo, né, doutor? Exatamente, não tem dúvida. Doutor Ricardo Alexandre aqui no programa Café com Leite, falando sobre segurança jurídica. Doutor Ricardo, vamos tomar esse cafezinho? Vamos ver. Não tem nome ainda, viu? Não tem nome? Não tem nome, mas é saboroso. E as pessoas perguntam na rua se tem café aqui. Eu digo, você tem que ir ao Café com Leite para saber, né? Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouco a gente volta. Doutor Ricardo, nós estamos num momento de evolução da tecnologia, avanço, essas leis que vêm tentando se adequar aos costumes, né? É um processo natural. Será que essas mudanças, essas decisões superiores, não estão tentando também se acomodar aos avanços tecnológicos, eu diria assim? Pode até ser, né, Leite? É o seguinte, olha. Eu gaguejei um pouquinho aqui, mas é porque realmente a pergunta ela é muito ampla, né? O que eu vejo hoje no dia a dia, eu acho que de uns 3, 4, 5 anos para cá, é uma espécie de descolamento da população, das pessoas, principalmente aquelas que vivem nos interiores, né, que vivem nas nossas cidades mais longínquas. É um descolamento da representação para com os políticos, os deputados, os senadores, as pessoas que exercem o poder, na verdade, né? Isso traz o que a gente chama, com uma palavra bem difícil, de déficit democrático. Ou seja, o sujeito está lá eleito ou está lá indicado no Supremo Tribunal Federal, mas, na verdade, as decisões que ele toma ali representando o povo não necessariamente estão trazendo os anseios populares, né? Não estão trazendo os anseios populares. Óbvio que a legislação que está nascendo, ela precisa analisar o quê? Os fatos, o que é que está acontecendo no nosso dia a dia, o que é que nós temos de ferramentas tecnológicas. E nesse ponto, eu digo até mais, eu acho até que a nossa legislação ela está muito atrasada em relação ao que nós já temos de tecnologia. Por exemplo, nós ainda não conversamos de uma maneira muito aberta de teletrabalho no serviço público. Nós temos o teletrabalho em algumas situações privadas, mas nós não conversamos de teletrabalho no serviço público. Por que é que eu precisaria deslocar um servidor para uma cidade que fica a 100 quilômetros de Juazeiro do Norte para ele redigir, por exemplo, um mandado que o oficial de justiça vai cumprir? Por que é que esse servidor não poderia fazer de Juazeiro do Norte ou do Crato o mandado que vai ser cumprido em Vaza Alegre, que vai ser cumprido em Assaré, falando aqui do Poder Judiciário, né? Então, esses avanços tecnológicos eles ainda não foram nem sequer percebidos pelos nossos legisladores, pelos nossos dirigentes maiores, inclusive do Poder Judiciário, ou se foram percebidos, foram de uma maneira muito lenta, né? Nós temos uma legislação hoje, por exemplo, a reforma do trabalho, que tentou se modernizar, que buscou a modernização, mas que, na verdade, gerou uma polêmica muito grande. É uma polêmica que nós não sabemos se melhorou ou se piorou ainda. Eu, como não sou da área trabalhista, prefiro aguardar um pouco mais para verificar o que é que vai acontecer. Agora, no primeiro momento, eu percebo que alguns exageros que a gente sabia do nosso dia a dia, até de conversar com amigos, esses exageros tendem a diminuir, né? E tendem a diminuir porque a legislação realmente modernizou-se
para buscar a aplicação de ferramentas que existem hoje basicamente em todo mundo. Doutor Ricardo, o senhor falou teletrabalho, né, no Poder Judiciário, né? Não vamos falar no Poder Judiciário. Já ainda dentro do processo da segurança jurídica, o senhor acha que com o advento dos processos eletrônicos, essas decisões assim, deixam os juízes mais confortáveis no sentido de exercer a sua função e tomar decisões mais objetivas, ou isso só ajudou a avançar os processos, o andamento dos processos? Não, eu acho que o juiz não se torna mais confortável. Ele tem uma ferramenta importantíssima para poder produzir mais. Certo. Porque na medida em que o tempo de tramitação do processo diminui em torno de 40% a 60%, dependendo do tipo de processo, por conta do corte daquelas atividades burocráticas manuais que nós sempre tivemos, por exemplo, a juntada de uma peça, né? Juntar uma petição, juntar um pedido de um advogado no processo, eu precisaria primeiro encontrar o processo físico, para depois colocar lá, para juntar e depois levar para o juiz. Hoje eu já faço isso de uma maneira totalmente automática. Perdão. As ferramentas que existem hoje no processo virtual me permitem também separar processos por matéria. E separando por matéria, eu tenho muito mais condição de produzir em escala aqueles casos comuns, aqueles casos que têm uma semelhança, aqueles casos que têm aqui uma decisão parecida, principalmente quando não demandam uma prova testemunhal e é só uma prova documental, eu tenho condição de decidir muito mais rápido, porque eu consigo visualizar e separar muito melhor do que se fosse um acervo físico. Tem outro detalhe, como no estado do Ceará, por exemplo, os juízes de direito, hoje nós temos 70 vagas de juiz de direito, o concurso está aí em andamento para preenchimento dessas vagas. O juiz no estado do Ceará, ele responde por várias unidades. E com o processo virtual, eu posso estar, por exemplo, novamente em Crato, respondendo por Barbalha e despachar o processo de Barbalha, estando no Crato, sem precisar necessariamente fazer o deslocamento, né, para pegar o processo em papel, em físico. Então, esse ganho de escala, ele é em favor do cidadão, em favor da sociedade, em favor dos advogados, que traz, inclusive, mais transparência. Não tem mais aquela possibilidade, Leite, que as pessoas aqui, talvez com mais de 30 e poucos anos de idade, podem lembrar de sumiu o cheque de dentro do processo, sumiu o contrato dentro do processo. Não vai mais acontecer situações até pitorescas e irônicas como aconteciam e aconteceram no passado, né? Porque está lá na internet, está lá no sistema do tribunal para que qualquer pessoa possa ver, qualquer um possa fiscalizar, né? E isso, inclusive, é a adoção de uma ferramenta para melhorar a imagem do judiciário, que algumas pessoas ainda chamam de caixa preta, né? O judiciário. Mas nós acreditamos hoje que o judiciário é talvez o poder que tem mais transparência, que tem mais buscado corrigir suas imperfeições, né? E nós temos dados que demonstram isso tranquilamente. E essas informações, acima de tudo, volta para o nosso tema, que é a segurança jurídica, né? Não, sem dúvida. E aí, quando você discute uma situação, a resolução de um caso concreto, sob os holofotes, digamos assim, sob a transparência de todos, né, demonstrando para para todas as pessoas, não só o que será feito, qual decisão, mas o caminho que se percorre até tomar aquela decisão. O juiz ouviu as testemunhas, analisou as provas, deu oportunidade para o autor e para o réu de maneira igualitária. E isso é sim realmente trabalhar pela aplicação da segurança jurídica. Que bom, que bom. Doutor Ricardo, e acima de tudo, o judiciário exclui a visibilidade da população de que a justiça não anda. Ou seja, se há uma redução de 50% a 60% do andamento dos processos, ou seja, faz com que ande mais rápido, mais ágil, né? Então, consequentemente, podemos acreditar mais, buscar mais os nossos direitos dentro do contexto judicial, porque nós teremos, com certeza, mais segurança jurídica. Sem nenhuma dúvida. Por que a sensação de que a justiça ainda é lenta? Nós temos hoje, basicamente, a mesma estrutura que tínhamos há 20 anos.
Perdão. Basicamente a mesma estrutura que tínhamos há 20 anos. Só que a quantidade de casos novos, a quantidade de processos que entram no judiciário triplicou. E a quantidade de juízes não. E a quantidade de juízes permaneceu praticamente a mesma. Por exemplo, a estrutura de juízes criminais de Fortaleza, né, para que os ouvintes, os nossos telespectadores, os nossos amigos que estão assistindo possam perceber, é a mesma desde 1997. Ou seja, mesmo com o aumento da violência, como a gente acompanha na imprensa, nós temos a mesma estrutura criminal de juízes para tratar do tema. E aí você acaba tendo uma sobrecarga naqueles que já estão, mesmo com a adoção das ferramentas, e essa sobrecarga aparenta uma morosidade, e de fato aparenta. E essa morosidade ela é contrária à aplicação da segurança jurídica, porque pode acontecer de uma substituição, de uma mudança de um juiz, de uma mudança até da própria lei no andamento do processo. Nós temos trabalhado muito para que nós possamos corrigir essas situações. Trabalhamos muito com especialização dos juízes, das varas, para que essas especializações possam redundar numa solução mais rápida para casos que merecem uma solução, que podem ser solucionados mais rapidamente, aqueles casos mais simples. Nós encontramos hoje, Leite, algumas dificuldades. Por quê? Porque a própria jurisprudência, né, as próprias decisões dos tribunais superiores, STJ e STF, vacilam em algum momento, né? Por exemplo, nós temos aí, que foi aí divulgado e coberto pela imprensa nacional de uma maneira muito profícua, de uma maneira muito completa, posso até dizer assim, a questão da prisão, a prisão de um condenado sem o trânsito em julgado, que foi o caso do presidente Lula. Então, o Supremo tinha um posicionamento até 2009, que era para prender depois que passasse do tribunal, passasse do segundo grau. Depois de 2009 até 2016, o Supremo disse não pode mais prender, tem que aguardar o trânsito em julgado. De 2016 até o julgamento do presidente Lula, inclinou-se para dizer pode prender. E agora nós já estamos novamente com a expectativa para que o Supremo decida e diga que não pode prender. Então, são situações que o cidadão comum não entende. E o cidadão, o juiz que trabalha no meio, também não entende. E fica à mercê desse processo decisório no Supremo, que eu acredito que em algum momento os ministros vão lapidar, vão realmente decidir, não só esse ponto, mas todos os demais pontos, pacificando o Supremo. A gente precisa que os 11 ministros do Supremo transmitam para a sociedade, transmitam não só para os juízes, mas para toda a sociedade, a tranquilidade necessária que um julgador precisa transmitir para quem ele está julgando, né? Se torna difícil para os juízes singulares e dos tribunais, né, regionais a interpretação para conduzir doravante, e a sociedade que fica, meu Deus, ora é assim, ora é assado. E o que é o correto? Eu que sou leigo, não entendo, não sou advogado, como eu vou entender isso? O que é o correto? E o correto, eu tenho defendido isso de uma maneira muito tranquila, é o cumprimento simples da Constituição. Pronto, que é a Carta Magna. É a Carta Magna, né? É a lei maior. O nosso ordenamento jurídico, a Constituição está aqui no topo da pirâmide e dela deve sair, né, todas as outras determinações. Dela deve emanar todas as outras... surge dali. Sim, sim. Ou seja, qualquer legislação precisa ter amparo na Constituição. Sim. Na minha opinião, respeitando toda a opinião contrária, e eu tenho um curso sobre isso, que o ministro na Escola da Magistratura, está lá escrito na Constituição que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Sim. Então, para mim, está muito claro que, para o cumprimento de uma pena, o cumprimento da pena precisa de um trânsito em julgado, porque o sujeito só vai ser culpado quando ele for cumprir a pena, e aí o trânsito em julgado é exigido. Se o Constituinte em 88 fez bem ou fez mal, aí a mim não cabe essa decisão. Sim. Né? Mas o Constituinte tomou essa decisão.
Ricardo, quer dizer que uma pessoa não pode ser presa no decorrer do processo? Pode, desde que estejam presentes os requisitos da prisão processual cautelar. E é outra história, e não uma prisão automática. Não está infringindo a Constituição. De maneira nenhuma, pelo contrário. Mas eu quero dizer o seguinte, que no Brasil nós não temos prisões automáticas. A legislação veio evoluindo para que casos que a lei previa anteriormente, desde 1940, prisões automáticas, nós viemos evoluindo até agora, recentemente, para ir retirando essa automaticidade da prisão, para que, exigindo do juiz a fundamentação em cada caso concreto, porque o cidadão deve ficar preso antes de iniciar o cumprimento da pena. Então, foi uma celeuma que o Supremo criou, por uma interpretação, na minha opinião, com todo respeito, digo isso, contra a literalidade da Constituição, porque... Sim. Me permitam, e assim é uma comparação até grotesca, mais jocosa, preto é preto e branco é branco. Eu não posso dizer que não é bem assim, não é preto, não. Está lá, está escrito que precisa do trânsito em julgado e eu precisaria do trânsito em julgado. E falo isso de uma maneira muito tranquila, não é julgando o processo pela capa, como já disse aqui, não é defendendo ou o presidente Lula, ou atacando o presidente Lula, de maneira nenhuma, muito pelo contrário, porque o juiz precisa ter a responsabilidade e numa certa medida, a coragem para decidir contra ou a favor dos interesses de alguém, porque, na verdade, nós estamos decidindo em prol da sociedade, que é a aplicação das regras, buscando sempre a segurança jurídica. Acima de tudo, a sociedade merece isso. Muito bem colocado o seu posicionamento, doutor Ricardo, que isso passa para o nosso telespectador uma forma de interpretar, de entender essas decisões que se tornou, de certa forma, assim, eu vou usar essa expressão, uma celeuma, né? Ora se decide por A, ora se decide por B, como o senhor foi muito bem, colocou muito bem suas palavras, independente de quem seja, né? É a ação cometida embasada na lei, né? Então, muito bem colocada. Vamos tomar mais uma água? Vamos. Vou tomar uma água mineral São Geraldo, eu aqui, doutor Ricardo Alexandre, ele que também é presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Ceará, né, doutor? Exatamente. E aqui nos abrilhanta, nos proporcionando uma verdadeira informação, nos proporcionando uma aula aqui no programa Café com Leite. Obrigado. Eu vou chamar um rápido intervalo de apoio cultural. A senhora vai lá na cozinha, tomar um cafezinho e volte, porque é rapidinho a nossa conversa aqui, viu? Daqui a pouquinho a gente volta. Para você que ligou a TV Verde Vale, estamos apresentando o programa Café com Leite e hoje o nosso convidado é o juiz de direito, doutor Ricardo Alexandre, ele que também está presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Ceará, que veio aqui proporcionar uma verdadeira aula aqui nos estúdios do programa Café com Leite em Fortaleza. Doutor Ricardo, o nosso tema é segurança jurídica, mas a importância da reciclagem, eu não diria do juiz, mas do judiciário como um todo, para transmitir essa segurança jurídica para a nossa sociedade. É importante essa reciclagem, doutor? Importantíssimo, Leite. É importante. Nós acreditamos que todo profissional precisa passar por aperfeiçoamento. E o judiciário ele não pode ficar fora disso. Os juízes e servidores são submetidos constantemente a cursos de aperfeiçoamento, cursos de formação, quando o juiz está ingressando na carreira. No início da carreira ele precisa ter um curso de formação longo, inclusive, para que ele se torne juiz de direito posteriormente, depois de 2 anos. E ao longo da carreira, depois desses 2 anos, ele passa por cursos de aperfeiçoamento. Qualquer juiz pode passar, aliás, qualquer juiz deve passar, e os juízes têm buscado esses cursos de aperfeiçoamento, né? A escola da magistratura, tanto a nacional, a Infam, quanto a local, que é a SMEC, que no estado do Ceará, dirigida por um desembargador, o Heráclito Vieira, e coordenada por um juiz do Cariri, o colega Ângelo Vettorazzi, juiz do juizado do Crato, que desenvolve um excelente trabalho lá no Crato e veio emprestar a sua
a sua inteligência, a sua perspicácia na escola em Fortaleza. Depois nós vamos devolver ele para o Crato, né, para que ele continue o trabalho que desenvolve há muitos anos na nossa querida comarca do Crato. Mas a consciência do aperfeiçoamento é natural, por quê? Porque o direito, ele regula fatos, e os fatos eles vão mudando os valores que nós vamos emprestando na medida em que a sociedade o tempo vai avançando. Aquele fato que nós interpretarmos ou darmos um valor de uma determinada forma, ele passa a ter uma valoração diferente e aí passa a ser, por exemplo, considerado às vezes até um indiferente para o direito. Então essa necessidade de aperfeiçoamento dos magistrados e dos servidores, não poderia deixar de ser, ela é extremamente planejada para que seja ministrada da maneira mais, digamos assim, mais efetiva, para que a sociedade possa sentir que está com seus conflitos na mão de juízes, além de preparados, mas que tenham o cuidado de se reciclar, de se aperfeiçoar, de buscar ideias novas, de trocar ideias com juízes, desembargadores e ministros de outras cidades, de outros estados. Nós tivemos recentemente no Congresso Brasileiro de Magistrados em Maceió. Eu, particularmente, faço parte do corpo de formadores da escola. Nós não nos chamamos de professores, nós somos formadores com técnicas ativas de pedagogia. Nós trocamos ideia, não apenas na questão do que diz os livros, mas também da prática. E ministrei já o curso, é um curso que aborda prisão provisória e liberdade sob uma abordagem constitucional, um curso que tem 20 horas aula, você tem quinta e sexta, o dia inteiro, os juízes estudando aquele tema e aperfeiçoando, debatendo as decisões dos tribunais superiores, por exemplo. Ministrei já em Iguatu, ministrei em Fortaleza e ministrei também em Sobral, agora no mês de maio, né? E são cursos que nós aproveitamos, e cada dia que se passa, que sai de um curso desse, nós saímos, às vezes, com um olhar diferente para aquele tema. Sim, né? Sim. E o objetivo é exatamente que a gente possa convergir para que, com a opinião o quanto mais previsível para a sociedade, a gente possa contribuir para a segurança jurídica. Doutor Ricardo, o senhor falou, eu já fiquei triste, o senhor falou Iguatu, Sobral e Fortaleza, e o Cariri? O Cariri foi exatamente quinta-feira, 28 e sexta-feira, 29 de junho. Nós tivemos esse prazer de estar no Crato com os colegas juízes da região, servidores da região, e o resultado foi, como não poderia deixar de ser, o melhor possível, né? Porque adesão. 100%. A adesão foi quase 100%, não foi 100% por conta de uma ou outra situação de colegas que nós entendemos, mas sempre que vamos ao Cariri somos muito bem recebidos. É uma região que eu tenho um carinho especial. Já trabalhei em Barbalha durante 6 meses, estudei na Faculdade de Direito da Universidade Regional do Cariri, na URCA, né, há muito tempo. Não vou entregar aqui a minha idade, mas há muito tempo. Mas, fui aluno lá também, doutor. Pois é, que bom. Então nós somos alunos na mesma universidade. Mas o resultado em si foi muito bacana, porque nós pudemos debater com os colegas e trazer um pouco da contribuição do que nós pensamos para que as decisões possam ser cada dia mais aperfeiçoadas. Doutor Ricardo, esse ponto que o senhor focou aí é de extrema relevância, porque mostra à nossa sociedade que os juízes não estão ali, não, eu estudei, eu fui concursado, eu estou empossado e eu vou trabalhar, enfim. Eu preciso estudar continuamente, né? Muito importante isso. Sem nenhuma dúvida, Leite. A sociedade não aceita mais aquele argumento simples de autoridade. A sociedade precisa compreender, ela precisa sentir no juiz um agente estatal, um agente político, porque o juiz ele é detentor de parte da parcela do poder. O juiz decide. O juiz, assim como um deputado, como um vereador, como um prefeito, o governador, o presidente, ele tem uma parcela do poder estatal e vem isso carregado com uma responsabilidade muito grande. E o que é que faz, o que é que cria o link do juiz com o povo? Como é que o juiz pode fazer-se respeitar e ser reconhecido pelo povo como um digno representante do poder
estatal, é exatamente demonstrando na sua fundamentação os seus motivos pelos quais decidiu aquele caso daquela forma. E para que a fundamentação seja a melhor possível, o juiz precisa se reciclar, aperfeiçoar e estudar, e isso eu posso garantir para a população em geral que nos assiste, para você também como um profissional que está na área, né, de alguma forma. Nós estamos cada dia mais buscando nos aperfeiçoar. A escola tem batido recordes, inclusive, a Escola da Magistratura, de cursos oferecidos para o juiz, tanto presenciais quanto cursos à distância. Que bom, que bom, que bom. Doutor Ricardo, nós estamos chegando ao final, à reta final aqui do programa, mas eu preciso saber do senhor a influência da associação. O senhor preside a associação, que é uma associação dos magistrados, que é uma associação que tem o seu valor, e qual a influência dela na relação com a Escola da Magistratura para a realização desses cursos? Bem, a associação apoia na divulgação, apoia na realização, apoia quando nós precisamos realizar um evento maior, por exemplo, com ali um final, um coffee break, uma música, né? Nós tivemos agora recentemente uma palestra de um professor doutor de São Paulo, da USP, o professor Conrado Mendes, que veio aqui falar sobre o STF para nós juízes. E no final nós tivemos lá uma banda de chorinho tocando, um grupo de chorinho tocando, muito bacana, diversificando a cultura. E a associação, ela vem, nós temos quase 700 associados, são juízes e desembargadores, são pessoas de 20 e poucos anos até 80 anos, praticamente 100%, nós temos pouquíssimos não magistrados não associados. Reunimos também juízes federais e do trabalho, desembargadores federais e do trabalho. Nossa associação, ela abrange tudo isso, e nós estamos ultimamente trabalhando também, Leite, um ponto muito específico, que realizamos um evento recente aqui em Fortaleza, que é para trabalhar o equilíbrio pessoal do magistrado e também o vínculo institucional. Por quê? Porque a pressão do dia a dia para que o juiz tome as decisões acaba por nos trazer sérios problemas de saúde. Sim. Como, por exemplo, um estresse muito prolongado, ele traz problemas de saúde para o cidadão. Então, a gente busca, de alguma forma, estivemos um dia inteiro reunidos no hotel em Fortaleza com profissionais da área para trabalhar esse nosso lado pessoal, fortalecer e nos dar uma segurança melhor para propiciar ao cidadão a solução do caso concreto por pessoas equilibradas mentalmente, por pessoas equilibradas com a saúde em dia, digamos assim, né? Por pessoas, cuidando dos seus associados, né? Cuidando dos associados. A associação tem verificado essa necessidade, promoveu agora recentemente, e nós esperamos tornar esse evento, esse tipo de evento, não esse evento, mas esse tipo de evento que fortalece o equilíbrio pessoal com o vínculo institucional, periódico, para que a gente possa realizar, pelo menos uma vez a cada semestre, esse bate-papo entre os juízes, para a gente ver o que é que tem de dificuldade, o que é que a gente pode ajudar no equilíbrio, o que é que a gente pode trabalhar para que o cidadão que está ali exercendo a função de juiz, a pessoa que está ali exercendo a função, possa estar de bem consigo mesmo, de bem com a família, porque afinal nós decidimos casos de extrema relevância para as pessoas, e nós precisamos estar bem, harmonicamente dentro de casa, diria assim, né? Sem nenhuma dúvida. A harmonia intrínseca e extrínseca para dentro e para fora precisa estar em dia, né? Doutor Ricardo, mas eu quero lhe pedir uma coisa. Faça isso no Cariri, ó. Eu não sou juiz, mas faça isso com o Cariri. Reúna aquele pessoal lá, são pessoas que eu conheço alguns mais próximos, e eu acho que esse evento no Cariri vai ter o seu devido valor. Afinal de contas, nossa região é rica, né? O seu pedido é um pedido antecipado, os colegas do Cariri não fizeram ainda, eu né? estou fazendo em nome deles. Mas você está fazendo em nome deles, eu já digo desde já que vamos atender o pedido do Cariri. Desde que nós assumimos a associação, nós tivemos uma proposta de interiorizar as ações da associação. Já fomos várias vezes ao Cariri, a Sobral, a Iguatu, são as áreas que a gente mais andou, né? E
um pedido seu, a gente não podia negar, né? Os colegas vão ficar sabendo que foi um pedido seu, e nós realizaremos em breve um evento desse no Cariri, sem nenhuma dúvida, até porque realmente a quantidade... O Cariri, Leite, tem uma importância muito grande na nossa associação, porque nós temos mais de 30 juízes em atividade, afora aqueles juízes que já estão aposentados, vários que já deram ali a sua contribuição e que estão no descanso merecido, né? Com certeza, e merecem, né? Sem nenhuma dúvida, merece. Doutor, e sabendo a data, o senhor não precisa me convidar. A produção do Café com Leite vai estar lá registrando tudo, viu? Ótimo. Será um orgulho marcar esse momento de descontração, né, dos profissionais do judiciário, né? Prazer será nosso. Doutor, chegamos ao final do programa, quero agradecer a sua participação, desejar sucesso à frente da associação. Eu fui classista na classe contábil por muitos anos, sei as dificuldades que o senhor tem, sei as barreiras que a gente encontra, mas se não estivermos unidos, nós não conseguiremos suprir ou superar essas barreiras, né? Então, sucesso, Deus lhe abençoe. E vamos conversar mais, viu? Eu quero mais tempo depois, viu? Eu agradeço, se Deus quiser, Ele nos abençoará, nos abençoe e continuar abençoando, para que a gente possa realmente seguir nessa, não digo nessa batalha, mas nessa linha de trabalho que visa fortalecer a carreira, não num simples perspectiva corporativa, mas fortalecer no sentido de buscar mais condições para que a gente possa prestar um serviço melhor à população cearense. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. É isso aí, chegamos ao final de mais uma edição do programa Café com Leite, por hoje aqui diretamente dos estúdios em Fortaleza. Mas amanhã nós estaremos de volta. E você continua nos assistindo nas nossas redes sociais, no aplicativo do programa, no site programacafécomleite.com.br, no site TV Verde Vale, no Facebook, no Instagram. De todas as formas, nós estamos aí, tomando aquele cafezinho com você. Obrigado pela sua companhia. Tchau, até lá.